né? Então havia dentro das Forças Armadas duas alas, né? E esse era um elemento também que, embora tenha sido equivocado e o PC e o Partido Comunista, o PCB, tenha superdimensionado isso e exagerado na sua avaliação, mas ele era real, ele existe. E há um episódio daqueles que você fica pensando sobre o papel do indivíduo na mudança do curso da história. Eu li uma vez um depoimento de um piloto da Força Aérea, eu não me recordo o nome agora. Ele foi punido pela ditadura e lutou, inclusive, na anistia pela sua reparação. Ele conta o seguinte depoimento: ele tinha sido piloto de caça na Segunda Guerra Mundial e feito várias operações de caça. E quando começa o golpe começa com o levante das tropas do general Mourão, que saem de Minas, né? E saem numa coluna de soldados. Mas, basicamente, os soldados que estão ali não sabem para onde vão. O comando sabia que era um golpe militar, mas aquela massa de soldados não sabia. E esse piloto narra o fato de que ele saiu com um avião e, ao ver aquilo lá e identificar que aquilo é um golpe, ele fez um conjunto de voos rasantes, como se fosse atacar, e a tropa saiu em pânico. Porque não estamos indo para a guerra, ninguém estava com expectativa de guerra, né? E um golpe que provavelmente a maioria daqueles soldados não tinha o menor interesse até de classe em participar daquele golpe. E ele volta, né, e avisa do golpe e pede autorização para armar o avião. Ele fala: pela minha experiência em ataques aos nazistas na Alemanha, eu consigo rapidamente destruir uma coluna dessa, e espantá-la, e abortamos esse processo do golpe. E abortaria de fato, né? E aí ele pede autorização, essa autorização passa horas, até que o comando vai determinar que não era para armar, que não era para resistir, porque havia já toda uma articulação conspirativa no comando das Forças Armadas. Mas essas contradições ocorriam, né? Se vocês pegam o depoimento do Carlos Lacerda, onde ele desafia: comandante Aragão, estou aqui com o revólver, venha me enfrentar, e fazendo aquelas bravatas naquele momento. Quem era o comandante Aragão, que era tido como o Almirante Vermelho? O comandante Aragão, que era leal às forças do governo João Goulart, comandava os fuzileiros navais, que é a tropa de elite, a melhor tropa que tinha no Brasil, que estava ao lado do governo João Goulart, né? Mas evidentemente nesse momento todas essas contradições emergem, e aí o papel desses indivíduos na história ganha uma dimensão trágica, porque o João Goulart nesse momento não orienta a resistência, as forças populares não têm organização própria nesse momento para gerar uma situação de resistência que forçasse uma postura do governo João Goulart. Ocorre essa situação de paralisia, onde abundam depoimentos dessa época que as pessoas não sabiam o que fazer no dia do golpe, naquelas horas do golpe, para onde ir, para onde defender, para onde se organizar. Havia o desejo de lutar, havia o desejo de resistir, mas não havia direção política, não havia uma perspectiva que trabalhasse nesse sentido, porque havia sim a ilusão de que o golpe não ocorreria e não houve a preocupação prévia em construir essa força própria, da classe trabalhadora que resistisse. Claro que isso é complexo, para concluir, porque no caso chileno, e aí, Valdo, você conhece muito melhor, mas o caso chileno, houve sim um grau de organização superior, nos cordões populares, nas fábricas, no grau de organização das fábricas, e tanto é que o episódio chileno tem um elemento muito interessante. A direita também tem seus equívocos, e também tem seus porra loucas, não é um privilégio nosso. E há um golpe abortado de direita antes do golpe efetivo. Esse golpe ficou conhecido como tancaço, Valdo? Um conjunto de militares. Havia já a conspiração, os Yankees já estavam envolvidos nessa grande conspiração, mas havia um setor extremamente radical que provavelmente não estava alinhado com essa conspiração, que sai na frente e dá um golpe antes da hora. Esse golpe ficou conhecido como tancaço porque era um batalhão de tanques. Esse batalhão de tanques, ele é cercado pela população, e há nesse momento um outro general que comandava os carabineiros, que era a força policial equivalente à nossa polícia militar, general Prats, que é leal ao governo, e ao governo aliente. E ele, junto com os seus carabineiros e com o apoio da população, eles cercam aqueles tanques,
debelam aquele golpe. Isso eleva incrivelmente a autoestima das massas naquele momento, porque fala, havia uma expectativa, o golpe vem, o golpe vem, o golpe vem, o golpe veio e nós derrotamos o golpe. As massas derrotaram o golpe, nós derrotamos o golpe. Isso anima, isso eleva, mas o general Prats, que era um militar de carreira, sabe que aquilo é a ponta do iceberg de um golpe maior que está se preparando. E naquele momento ele procura o presidente Allende e diz o seguinte, estou aqui com a lista dos 40, não sei se são 40, mas 40 militares golpistas que estão sim preparando, né, o verdadeiro golpe. E quero a exoneração deles e a substituição por outros, caso isso não seja feito, presidente. Eu não pactuarei com isso e peço a minha exoneração. Né? E peço a minha exoneração. Naquele momento, né, as Forças Armadas, percebendo o risco que corriam, os verdadeiros articuladores do grande golpe, também buscam o Allende e oferecem a seguinte proposta. Né? Para manter a lealdade ao governo, temos que apaziguar algumas situações das Forças Armadas e oferecemos um militar de comprovada lealdade e queremos que o comando das Forças Armadas seja passado para ele, que é o general Augusto Pinochet. Essa é a decisão que o Allende tem que tomar nesse momento. Né? O Prats o forçando a uma situação, o Pinochet e o exército propondo o Pinochet. Eu li um texto de um revolucionário salvadorenho que faleceu, Jorge Chafik Radal, que ele chama a atenção da riqueza desse episódio e do comportamento da esquerda nesse episódio, que guarda uma semelhança, embora uma tragédia diferente, do processo brasileiro. Ele diz o seguinte, naquele momento, as principais forças políticas não entenderam o que estava em jogo. Isso acho que é uma lição importante. O Partido Comunista Chileno, que era talvez uma força grande, o Partido Socialista Chileno, que era a maior força, acompanhou a posição do Allende. Mas o Partido Comunista Chileno acha que naquele momento é melhor contentar as Forças Armadas, né, e aceitar a proposta de Pinochet como uma medida que evitaria o golpe. E o movimento de esquerda revolucionário, né, que era uma força expressiva, não tão grande como o PS, como o Partido Comunista, naquele momento considera o seguinte, é tudo a mesma coisa. Né? Pinochet, Prats, tudo milico. Nós temos que ignorar esses setores e avançar no nosso processo. O Chafik chama a atenção o seguinte, ali estava se discutindo o episódio do poder. Ali estava se discutindo a questão do poder. Né? E nenhuma das forças políticas conseguiu entender essa situação. Claro que são processos diferentes, mas também no Brasil, né? Eu acho que uma característica central desse processo, do erro cometido nesse processo pelas lideranças populares desse momento, é que elas não conseguiram compreender, né, que ali estava se discutindo a questão do poder. E era decisiva essa questão. Tanto é que a maioria das lideranças e o próprio João Goulart interpretam que o golpe era temporário e que o golpe militar duraria 1 ou 2 anos até uma transição, né, onde o João Goulart, com certeza isso fatalmente pesou na sua decisão de não resistência, voltaria, né, eleito nos braços do povo. Né. Mas era um equívoco, porque o que estava se gestando lá era algo muito mais complexo, algo duradouro, um projeto de poder, né, e um projeto que já representava, do ponto de vista dos interesses imperialistas, essa associação que a burguesia brasileira vinha aprofundando cada vez mais, né, com o conjunto da burguesia internacional. Eu acho que esses elementos são muito marcantes para a gente ver o desfecho, inclusive jurídico, que nós temos hoje, porque eles vão determinar que a ditadura brasileira siga presente. E nessas eleições, quantos e quantos não são candidatos egressos da ditadura, e os próprios partidos egressos da ditadura, apesar de terem mudado muitas vezes de nome, né, estão intactos com suas lideranças, né, fazendo propaganda, se apresentando claramente, né, e ironicamente um deles chegou a botar inclusive o nome de democratas, né, o que mostra que não há limites e que a psicanálise pode nos ajudar até nesses momentos. Muito bem.